Efésios capítulo 5. Quem encontrou, vamos ficar de pé, irmãos. Efésios capítulo 5, uma carta que Paulo escreve aos Éfesos, a essa igreja. É interessante que esse capítulo 5, ele começa falando da exortação ao amor e à pureza. Depois ele vem falando dos deveres do casamento, né? Enquanto os irmãos acham aí Efésios capítulo 5, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Encontraram? Irmã, achou? Versículo 25. Hoje nós vamos falar só desse tema. Talvez as mulheres vão ficar felizes, mas podemos pregar o versículo 22 para os homens também ficar felizes semana que vem. Amém? Mas foi algo que o papai pôs no meu coração, irmãos, tá bom? Que diz assim o versículo 25: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Vamos ler de novo? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos orar? Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos nessa noite e te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Aonde, meu Deus, a minha voz chegar, aonde o som desse microfone, dessas caixas de som chegar, que pessoas possam ser tocadas pelo poder da tua palavra, porque a minha voz chega até o ouvido, mas é o teu poder, a tua graça, a tua glória, que desce ao coração do pecador, para que ele se arrependa do seu pecado e se renda a Cristo e receba como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém e glória a Deus. Pode sentar, igreja, pode sentar. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, aqui ele pega alguns tópicos aqui, do versículo 1 ao versículo 21, ele vem falando sobre a exortação ao amor e à pureza. E do versículo 22 em diante, até o 33, ele vem falando sobre o dever do casamento. Como a mulher se comportar, se portar, e como o homem se comportar e se portar. Vê se a irmã Terezinha está ouvindo, se ela não quer vir um pouquinho mais para frente. Está vindo, irmã? Tá. Amém, irmãos? Então, entenda. Então, o versículo 25, como nós lemos, ele diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Já começa por aí. Paulo está dizendo que os homens, que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja dele. Como foi que Cristo amou a igreja? A ponto de dar sua própria vida por ela. E quem é ela? Nós somos a igreja. Então Jesus Cristo, ele deu a vida por a igreja. Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Ele sabia que tinha um grupo de pessoas, sábado à noite, pregando a mensagem do evangelho dele. Ele falou: eu vou dar minha vida, porque eu sei que no futuro, lá na frente, há mais de 2000 anos, vai ter um grupo pregando a minha mensagem, a minha palavra. Então vai valer a pena eu morrer por aquele grupo que está ali na rua Armindo Suzigano, número 8, atento à minha mensagem. Então olha o que ele disse, que nós devemos, Paulo dizendo para esses irmãos que estavam em Efésios, daquela igreja, ele estava dizendo: amai-vos as suas mulheres. Isso serve para nós homens. Nós devemos amar nossas mulheres. Os maridos de cada um de vocês devem amar as suas mulheres. E não é só
amar um amorzinho, não. É como Cristo amou a igreja. É como Jesus Cristo amou a igreja. Tá? Então, irmãos, é um amor sincero, um amor verdadeiro, assim como Cristo deu a vida por nós. É isso que nós temos que fazer. Por que é que os relacionamentos acabam? Porque nós começamos a ver defeito, nós começamos a ver problema, nós começamos a ver obstáculos. Em vez de nós começar a olhar defeito, vamos olhar as qualidades, vamos olhar as coisas boas que as nossas esposas fazem, ou fez, ou está fazendo, ou vai fazer. Porque Cristo está dizendo, Paulo está dizendo: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, aliás de ter amado a igreja, ele se entregou por a igreja. Ele se entregou por nós. Então, irmãos, olha a importância de nós termos um casamento duradouro, um casamento que não vai durar só 10 anos, só 2 anos, só 3 anos, só 40 anos, mas um casamento que vai durar por toda a eternidade, por toda a vida. Mas se nós não começar a ensinar, irmãos, esta palavra, essa verdade, aonde muitos por aí não ensinam mais isso, não falam sobre isso, não quer pregar sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre o arrependimento, e eu sempre falo, aí fica inventando coisa, pastor Marcos, que não está na palavra. Aí os irmãos, a igreja, sai do salão do templo, sem entender nada, sem compreender nada, porque não tem mais um ensinamento, não tem mais uma palavra, para que a gente saia daqui pensando: poxa vida, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que amá-la, eu tenho que respeitar, eu tenho que cuidar, como eu conheci ela aqueles anos atrás. Aí hoje você começa a ver defeito: vai estar gordinha, os cabelos estão ficando branco, está enchendo de dor, está se enchendo de problema, está se enchendo de não sei de quê. A gente começa a ver os defeitos. É nos defeitos que a gente vê que o diabo começa a agir, que Satanás começa a soprar. Vai atrás da novinha, vai procurar aquela toda durinha, vai procurar aquela que não tem cabelos brancos, que não tem problema de dor, porque nós começamos a ver problema, nós começamos a ver dificuldade. É por isso que as esposas têm que estar intercedendo, têm que estar orando, têm que estar jejuando, têm que estar lado a lado. E às vezes, olha aqui, eu fico triste quando eu vejo a irmã Edileuza, que o marido ainda não é convertido. É muito doído, irmãos, você saber que tem uma pessoa que poderia estar do seu lado, mas não quer nada com Cristo. É difícil. Eu vejo a irmã de Deus até como uma vitoriosa, porque está aqui. Poderia não estar, porque o marido que não serve a Deus, tudo pode acontecer, né? Mas glória a Deus por isso. E nós temos que orar e interceder pelo Luiz, para que um dia ele se renda a Cristo, mas de verdade, se render ao Senhor de verdade. É o que nós temos que fazer, igreja, é nos render a Jesus, irmã Cláudia, de verdade. Porque a religião, ela não salva, a placa de igreja não salva, isso aqui não salva, mas Jesus salva. Jesus salva. E nós temos que entender, irmãos, que quando nós vem para Cristo, nós vem cheio de problema, cheio de situações difíceis, embaraçosas na nossa vida. Mas Jesus vai
É por isso que aquela passagem diz: vinde como está. Mas você não pode permanecer como você é. Mas você, quando vem como está, Jesus começa a tratar, Jesus começa a cuidar. É quando você pega um animalzinho, qualquer animal, pega um cachorrinho, vem cheio de pulga, de carrapato, você vai lavar, vai dar banho, vai passar um remédio, daqui a pouco ele está limpo, perfeito e cheio de saúde. Assim é a nossa vida. Imagina que quando você vem para o nosso ministério, quem é da Assembleia de Deus, como o pastor Marcos era, como a irmã é, percebe que tem diferença. Aqui nós não temos apresentações, a irmã não viu. Vamos as crianças louvar, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, circo de oração. A gente não tem esse costume. É errado? Não. É porque nós não temos esse costume. Por que nós não temos? Porque nós queremos dar a prioridade para a palavra. Porque quando todo mundo vier participar, o pregador tem 10 minutos para pregar e termina meia-noite o culto. Aí quando o pregador está pregando, pastor Marcos, a irmã que chegou 7 horas, já está cansada. Já não presta mais atenção em nada. Já não assimila mais nada porque chegou cedo, está cansada, está com fome, está com um monte de problema, tem que ir para casa para fazer comida, já começa a pensar lá fora. Já passou tudo. Aqui não. Aqui nós começamos às 7 horas da noite, 8h30 tu está em casa praticamente. Ainda praticamente nem começou o culto, porque as crianças estão louvando, os jovens estão louvando, os adultos estão louvando. Por que não faz que nem a gente? Louva tudo junto, todo mundo junto. A criança louva sentado, o idoso louva sentado, o jovem louva sentado, todo mundo está louvando de uma vez só. E o culto acaba cedo e você sai daqui com a palavra, poxa vida, pronto, é isso. Você vai para casa cedo, você sabe que o culto aqui termina cedo, você se programa. Não vou para o culto hoje não, vixe, é o pregador que vem, aquele pregador de fora, e é meia-noite hoje. É ou não é? É meia-noite hoje. Aí você não vai para o culto. Ou se você for, sai na metade do culto. Porque não tem uma diretriz, não tem um horário. Eu costumo dizer aqui, irmã, que nós temos um horário britânico. É o horário certo. Só chegou 2 pessoas. É o horário certo. Então, irmãos, é isso que nós temos que ter. Uma ordem, uma disciplina. Tudo na vida tem que ter uma disciplina. Senão, irmão, você... Então, é isso que nós temos que fazer. E vamos orar pelo Luiz. Porque, irmãos, os dias, como o irmão Nelson abriu aqui agora há pouco, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É isso que nós temos que fazer. Orar, jejuar, clamar, buscar, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente, irmãos, não fique confuso nesse mundo que está do jeito que está, e a gente achar que está normal, e não está normal. Jesus está voltando. Ele já está começando a dar os sinais, pastor Marcos. E os sinais estão se intensificando cada vez mais. Quando a mulher está grávida, começa a dar aquelas contração, ela sabe que está para vir. Vai aumentando, vai estar para nascer. Aumenta, vamos correr, senão vai nascer em casa, no carro ou na rua. Assim é os sinais que estão acontecendo. Vai chegar. Mas enquanto isso, maridos, cuide das suas esposas. Cuide da sua mulher como Jesus Cristo tem cuidado da igreja. E não passe a olhar os defeitos.
Porque os defeitos, eles, é óbvio, ele vai acontecer. Qual o defeito que a gente adquire? A gente vai envelhecendo, vai criando barriga, bucho, vai criando, as peles vai amolecendo, já não fica mais fortinho como antigamente, flácidos, tanto homem quanto mulher. Mas não pense que é só ela não, você também está. Eu tenho certeza que o irmão Carlos não tinha essa cabeleira aos 20 anos atrás. É, irmã Cláudia? Era cabeludo, eu acho que era, eu acho. Pronto. Mas a gente não pode começar a ver defeito. Porque se nós começarmos a ver defeito, você vai enjoar. Você vai... Não, irmãos. É acostumar desse jeito, amar desse jeito e dizer, poxa vida, você está envelhecendo, mas está envelhecendo. Outras coisas que podem acontecer, a gente fica irritado, nervoso, agitado. Tudo isso aí, irmão, é da velhice. Né? Tudo isso é da velhice. A velhice vai chegando, você daqui a pouco está chato, está chata. Mas nós temos que orar a Deus, irmãos, para a gente não ser chato demais. Olha, a irmã Terezinha tem quantos anos? 73 anos. Ela vem aqui para casa aqui, parece que não tem ninguém em casa, quietinha, não tá. A irmã Ivone tem 83 anos, não parece. A irmã aqui também tem quantos anos? 62, está uma criança, está nova. Então, irmãos, é isso que vai acontecer. Mas a velhice vai chegando, todos nós temos alguma coisa. Temos, pode ter certeza. Tem alguma coisa que a irmã Eliana vê no pastor Marcos e fala, mas você está chato, hein, rapaz? Ou ele olha para ela e fala assim, não, você está insuportável, hein, Eliana? Fala não. Eu falo para ela, não fica brava porque você é bonita. Ah, pronto aí. Está vendo, irmão? Então é isso. Então ainda eu estou no versículo 25, que diz, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, já pensou se a gente tivesse estar trocando mulher e sem ser mês todo ano? Imaginou, irmãos? Mas o que é que nós temos que pregar? Fique com sua mulher, cuide dela. Quer ela bonita? Bota para o salão. Quer ela jeitosa? Bota para gastar dinheiro. Vende a casa, bota a mulher bonita e vai morar debaixo da ponte. É melhor ficar do jeito que está, né? Então, irmãos, é isso. Tá? Se a gente quer mulher bonita, tem que investir na mulher da gente. Agora o marido não quer pagar a unha para a mulher. Não quer pagar um cabelo para a mulher. Será que eu estou falando para alguém aqui ou não? Será que os homens estão... A mulher está gostando agora, tá, irmão? Então, irmãos, é isso. Nós não temos com quem gastar, é com ela, é com nós mesmos, é com a nossa família. Né? A gente conhece pessoas, irmãos, que chega um momento da vida, tem uma pessoa bem próxima da gente aqui, que ele já está com a idade mais ou menos, ainda está novo, aposentado, tal, mas não se cuida da vida, parou no tempo, aposentado, não se alimenta direito, não come direito, daqui a pouco bata as botas, irmãos, e deixa tudo para os outros. Os outros vai gastar. Aquele sorvete que ele não comia com dó, o outro vem lá e vai gastar. Aquela pizza que ele tinha tanta vontade de comer, mas não era assim, outro vai gastar por ele. Irmãos, quando nós chegamos de 50 para cima, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que cuidar da nossa saúde. Embora eu não estou cuidando, eu tenho que me exercitar, mas eu como bem, mas eu preciso me exercitar, caminhar, aquela graça, que papai deixou essa estradona bonita aí para mim correr nela todo dia, passar por cima dela, pisar nela, mas não estou fazendo isso, mas tinha que fazer isso. Mas em relação à comida, nós temos, irmãos, porque se eu não me alimentar, se eu não gastar o meu dinheiro,
o meu filho daqui a pouco vai gastar, vai vender minha casa, vai tomar conta de tudo e acabar com tudo. Porque é isso que os filhos da gente faz. A gente rala para eles e eles não têm dó da gente. Eles não têm dó da gente. Pode ter certeza. E se tiver, ainda bem que o irmão Carlos, mas a irmã Cláudia só tem um, não vai ter briga de jeito nenhum. Mas meu irmão passou de 2 para cima, acabou, meu irmão. Daqui a pouco a inimizade entra no coração deles. Vamos vender porque não sei o quê. Não, mas foi papai que deixou, foi mamãe. Vende porque eu não quero saber, eu quero minha parte. Mas papai deixou o suor, se acabou aqui, ficou careca aqui, ficou doente. Vende que eu não quero nem saber, eu quero a minha parte, porque eu quero ir embora. E acaba com tudo, irmão, tudo. Por isso que eu digo para vocês, eu sempre falo essa história aqui. Irmãos, não se apegue a esse tipo de coisa para deixar para filho. Não se apegue. Eu saí da minha casa, eu tinha 16 anos. Nunca mais voltei. Meu irmão, saiu eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão com 14, eu com 16, minha irmã com 18. Da Paraíba para São Paulo. Está entendendo? Lutando. Casei com a Alda, eu tinha 17 anos. Alda 23. Passamos por luta maior que teve. Fomos morar em Barraco de Madeira em São Paulo. Foi passando necessidade. Tudo novinho, sem ter experiência de nada. Então, irmãos, a vida da gente é assim, ó. Nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa vida. Não deixe olha, nós cantamos o primeiro hino, que nós queremos trabalhar com o nosso Senhor. Será se nós cantamos só o hino, ou se nós temos desejo, vontade de fazer isso? Porque não adianta a gente só cantar e o desejo não ser verdadeiro. Aí daqui a pouco a idade chega para todo mundo. Eu sempre falo para o irmão Edson, nós estamos aqui todos os dias, nós estamos fazendo aqui um negócio aqui do lado aqui, para servir o banheiro aqui da igreja, nós estamos aqui todos os dias. E nós estamos conversando todo dia. Aí eu fico perguntando, por que é que a gente usa essa energia que nós temos ainda, essa força, para fazer a obra? Porque daqui a pouco, irmão, o irmão está com 70, eu estou com 70, 60 e pouco, nós já estamos sentindo dor agora. Quando for daqui a pouco, nós não temos mais força nem de botar uma caixa de som nas costas. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas aonde? Não tem força mais. As pernas não deixam, a cabeça não deixa, as costas dói, tudo dói. E a vida passa. Tudo passa, pastor Marcos. E a gente não fez nada. Maridos, continue amando suas mulheres, irmão Carlos, pastor Marcos, Nelson, Vanderlei, Hélio, Luiz. E quem é solteira que nem a irmã Shirley, irmã Terezinha viúva, né? Que a Bíblia fala, quem é solteiro acho que é nesse mesmo texto aqui, viu, irmão? Paulo diz, olha, você que é solteiro, se puder, fique solteiro. E ele fala também, a viúva de verdade, fique viúva. Mas ele diz, aquelas que é solteira que não se contém em casa, é melhor se casar do que estar debaixo das árvores, se agarrando com um, vai para lá, está agarrando com o outro. A Bíblia fala sobre isso também. Casa. Se não se conter, casa. Mas ela fala, aos solteiros, se puder,
fique solteiro só para adorar a Deus, só para servir o Senhor. As viúvas permaneçam viúvas. Então, irmãos, e aqui Paulo vai dando instrução para os maridos. Ao versículo 26, o que é que ele diz? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa lavagem é simbolizada tanto pela água, que representa a purificação, como pela palavra, que representa a verdade e o poder de Deus. Amém? Ao versículo 27, olha o que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tudo isso o apóstolo Paulo está deixando aqui, irmão, instruções para os homens, para que nós sejamos assim. Para que nós possamos ser aprovados, irmãos, como servos do Senhor. Para que a gente, irmãos, não abra um precedente, como a gente vê por aí, até próprios pastores, que já passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto casamento, e acha normal. Mas só que quando você vai ver uma carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz: seja marido de uma só mulher. Está vendo? É isso que ele diz. Mas eu não estou dizendo aqui que é isso, que já acontece coisa na nossa vida, que a gente, muitas das vezes, tem irmãos aqui que casou de novo, não tem problema nenhum, aconteceu, está viúva, teve um relacionamento que não foi da vontade de Deus, aconteceu de separar por algum problema de traição, essas coisas, não tem problema nenhum, né, pastor Marcos? A palavra de Deus nos dá condições para isso. Mas eu estou falando, irmãos, em relação à nossa vida hoje. Eu, por exemplo, eu sou casado com a Alda, pastor Marcos está casado, Carlos está casado, Hélio está casado. Jamais nós devemos nos separar para aventurar. Jamais nós devemos nos separar para tentar uma aventura. E é aí aonde nós quebramos a cara. É aí onde o Satanás, ele deita e rola, irmã, em cima da nossa vida. Aí depois você vai ver a burrada que você fez. Você foi trocar o corpo que você achou que não era bom para você, por uma coisa boa lá fora, e aí você acaba se decepcionando, aí você acabou com sua vida. E já foi. Ao versículo 27 ele diz, olha: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos que amam. A sua mulher ama-se a si mesmo. Vamos ler de novo. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós devemos amar as nossas mulheres como eu amo esse corpo. Como eu olho no espelho, eu me vejo gordinho, mas eu gosto de mim. É como o irmão Carlos olha no espelho, mexe aqui, vê os olhos azuis e fala assim: eu estou bem, eu me amo. Eu tenho que amar Cláudia desse jeito. É isso que Paulo está dizendo. Amém? É assim, irmãos, que Paulo está dizendo para nós maridos. 28.
assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. É o meu ver, eu sei que estou gordinho, mas eu não vou me jogar no lixo, eu vou me amar. Poxa vida, ainda estou novo, ainda estou revigorado. É assim que eu tenho que amar minha esposa, como eu amo a mim. Amém? Se nós praticarmos o Evangelho, igreja, nós nunca vamos abandonar a nossa família. Se nós olhar para a palavra, nós nunca vamos deixar o nosso cônjuge. Por que é que as pessoas estão deixando? Porque não olham para a palavra. Porque não aprendem sobre isso mais, irmã. Não se prega mais sobre isso, irmã. Você não ouve pastores pregando mais sobre isso. O que nós ouvimos e vemos todos os dias é sobre a tal da prosperidade. E agora tem menino nos púlpitos, pastor Marcos. Meninos nos púlpitos profetizando e dizendo: o Espírito Santo está me dizendo que tem 4 pessoas aqui com R$1.000 cada um. E levanta, não só 4, levanta 5, 6, 7. O Espírito está me dizendo que tem 2 pessoas com R$10.000. E a igreja gosta disso, porque não olha para a palavra, não vai para a palavra, não quer aprender o Evangelho, não quer aprender a palavra. Aí fica atrás de meninice, porque a Bíblia diz que uma pessoa, para ter uma autoridade pastoral, ele tem que ser idôneo, tem que ser. E onde é que uma criança de 14 anos, como eu estou vendo aí, um rapazinho, um menino não, vários agora, enganando as pessoas. E as pessoas vão atrás dessas coisas. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que já. É só o que você vê hoje em dia, irmãos. Aí a pessoa não quer vir para a igreja para ouvir uma palavra, mas quer ir atrás de um menino desse, que não tem nada de Deus nem de Bíblia, e fica enganando as pessoas. E eu vi uma reportagem que ele ganha R$3.000 cada culto e R$100.000 por mês, por onde ele passa. Os pastores vão pagando e ele deve rachar o dinheiro que ele arrecada com as profetadas dele. E aí, lá acho que divide. Nós precisamos abrir os nossos olhos, igreja. Nós precisamos estar atentos com esse tipo de coisa. Jesus disse que nos últimos tempos muitos iam abandonar a sã doutrina, ia preferir esse tipo de coisa, que é exatamente isso que Paulo fala para Timóteo: coceira nos ouvidos. Quando você ouve uma palavra, a palavra de Deus incomoda teu ouvido, mas quando você começa a ouvir revelação, profecia, aí você começa: glória a Deus, aleluia, aleluia, me revela, fala comigo. É isso que as pessoas querem, e é isso que as igrejas estão cheias, atrás desse tipo de coisa. Palavra não quer, mensagem não quer, mas quer esse tipo de coisa. Jesus falou que nos últimos tempos muitos falsos profetas iam se levantar, igreja. Vamos estar atentos sobre isso, igreja, por amor de Deus. Uma pessoa que preza a mensagem, a palavra do Evangelho, não anda correndo atrás dessas coisas. Não anda, irmãos, correndo atrás dessas coisas. Porque a própria Bíblia está alertando, a própria Bíblia está dizendo que no fim dos tempos esse tipo de coisa ia acontecer, e até os escolhidos, muitos iam ser enganados. Já começa por aí. Precisamos estar atentos, igreja. Precisamos estar atentos.
Parte B do versículo 28. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está vendo? Que a parte A B traduz a parte A. A parte A do versículo 28 é o quê? Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pronto. Se eu amar minha mulher, eu estou amando a mim mesmo, Shirley. Se você amar a sua mulher, você está amando a si mesmo. Mais uma vez eu volto a dizer, não olhe defeito. Não olhe para os defeitos da Cláudia. Não olhe para o defeito da Eliana. Não olhe para o defeito da Roseli. Não olhe para o defeito da Ivone. Não olhe para o defeito da Marilene. Eu não posso olhar para o defeito da Alda, porque nós vamos encontrar defeitos. Mas eu tenho que olhar para a qualidade dela. Qual é a qualidade da Cláudia? Qual é a qualidade da Eliana? Qual é a qualidade da Ivone? Da Roseli? Da Marilene? É isso, irmãos, que nós temos que olhar. É uma companheira nossa que há tanto tempo está do nosso lado. Há tanto tempo lutou junto com ele, com nós. Aí chega uma certa idade, mas minha companheira está velha. Aí eu vou deixar a companheira porque está velha. Vou deixar de ter aquela música que fala do soldado ferido. Soldado ferido, né? Não deixa o soldado ferido para trás. Aí nós vamos deixar nossa companheira ferida para trás? Não. Vamos caminhar juntos até papai voltar, até o Senhor voltar. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu estou falando só dos homens aqui, viu? Mas esse texto aqui fala das mulheres. Se você é mulher quiser ver, depois você lê na sua casa, a partir do versículo 22 fala das mulheres aqui, viu? O que as mulheres têm que fazer para com os homens também. Mas eu estou só falando dos homens. O Espírito Santo pediu para mim falar só sobre os homens hoje. O que nós temos que fazer, irmãos? Porque aparentemente a mulher parece que, como dizem, é a parte frágil. Mas nunca é não, viu? A parte frágil acho que é os homens, viu? Porque se você for ver, a mulher é guerreira. A mulher é guerreira, irmãos. E aquelas que trabalham fora, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido, chega cansado do trabalho. Irmãos, a mulher que trabalha fora, que tem filho, ela é uma guerreira. Eu vejo por a minha que não trabalha fora, está dentro de casa aí, é uma guerreira. Às vezes eu estou cansado, eu vou me deitar um pouquinho, ela está lá, mexe aqui, mexe ali, arruma aqui. Eu fico, não cansa não, é? Não para. Você fala, para um pouquinho, pelo amor de Deus. Isso, puxa, vira brevinho, não sei o quê. Então, irmãos, é isso, irmã. Eu esqueci o nome da irmã. Rita. É isso, irmã Rita. A mulher, sabe por que ela é forte assim? Quem sabe? Ela só foi dar uma costela, meu filho. Costela é dura. Costela é dura, pastor Marcos. Ela saiu da costela. Ela não saiu como é que fala? Do fígado, não. Foi da costela, irmão Nelson. Por isso que é dura. Então, irmãos, o versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Pronto. Você já odiou a sua carne? Eu vou jogar esse braço fora que está feio. Não. Ninguém nunca odiou a sua própria carne. Aí ele diz aqui: antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Assim como nós alimentamos o nosso corpo, como o texto está dizendo, que nós não odiamos o nosso corpo. Às vezes tem parte do corpo que você queria mudar, realmente, né? Mas você não. Mas ele está dizendo aqui no versículo 29, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também Cristo, também o Senhor a sua igreja.
Assim como nós temos cuidado do nosso corpo, tem uns que cuidam até demais, faz academia, né? Está no salão sempre, está no cabeleireiro, na manicure, está cuidando do corpo, como aqui o texto está dizendo, está se alimentando corretamente, está comendo bem. Não é assim que o texto está dizendo? Olha aí, 29. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, e principalmente quem faz academia, que não odiou a carne, porque toda hora está lá, naqueles espelhos lá, né? Ó, olhando para o corpo, olhando para a barriga, olhando para os músculos, né? Olhando para a pele, que hoje é uma moda danada de estar passando um negócio na pele, está ficando novo, bonito, cheiroso. Então é isso que a Bíblia está dizendo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, se nós estamos cuidando do nosso corpo, aqui está falando de nós, cuidando do nosso corpo, Cristo também tem sustentado a igreja dele, que somos nós. O Senhor também tem cuidado da gente, tem nos sustentado. Por que, irmãos, eu trouxe essa palavra hoje? É para que nós, irmãos, possamos ter olhos nos nossos cônjuges, cuidar deles, Imagina, olha, irmãos, vamos imaginar aqui, eu não gosto nem de pensar nessas coisas. Imagina, irmão, hoje, você acostumado já com sua esposa, com seu marido, aí está lá, hoje, imagina, deixa eu pegar aqui o irmão Carlos. Tem quantos anos hoje, irmão Carlos? O senhor tem quantos anos? 79. 60 anos vai fazer. Será que o irmão Carlos hoje ele tem o mesmo vigor hoje de fazer uma casa daquela que você tem, de começar do zero? Começar do zero tudo, irmão. Será que você tem, irmão Carlos? Está vendo? É isso que Satanás faz na vida do homem. Começa a cegar os olhos da gente, para você perder mulher, perder casa, perder tudo, ficar na sarjeta, como eu conheço alguns por aí. É isso que Satanás faz, irmão Nelson. Eu estou com 52 anos. Será se hoje eu tenho condição de novo de começar? Não é difícil, né? Até pode, mas é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil você começar de novo, irmão, sabe? Quando você vier terminar, você já está cansado. Você já está judiado. Ninguém quer mais você. Porque nós acabamos ficando irritantes. E velho não quer velho. Velho quer novinha. E novinho só quer real. Novinha, pastor Marcos, só quer real. E aí, irmã Rita? É isso aí que nós temos que pensar. Então, amada igreja, é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Vamos se contentar, baixar o facho e esperar Jesus voltar. Esperar o retorno de Cristo, igreja. Porque daqui para frente, irmãos, só tem coisa ruim. Só tem o que não presta. Pastor Marcos está ruim com a irmã Eliana? Vai ficar pior sem ela. Está ruim a irmã Eliana com ele? Fica ruim sem ele. Está entendendo? Imagine, Deus o livre. Deixa eu pegar um exemplo da irmã Eliana. Imagina que Deus o livre guarda. Nós estamos fazendo aqui comparação. Tá, existe um negócio ruim lá com vocês. A irmã Eliana, com certeza, ela não vai querer velho. O novinho. É isso que acontece. E o que vai acontecer? Não dá certo. Não dá certo. É igual, por exemplo, imagina o irmão Carlos e a irmã Cláudia hoje. Vocês têm condições hoje de ter um bebê hoje? Eu falo, não é uma condição financeira não.
Vocês têm condições psicológicas e físicas para ter um Heitorzinho desse aí? Pequenininho? Não tem, irmãos. Assim é um relacionamento de uma pessoa idosa com um rapazinho novo, ou um caba velho com uma mulherzinha nova. Nós não aguentamos não, irmão, correr atrás não. Primeiramente nós não vamos aguentar é aqui, ó, que a novinha só quer restaurante, salão de beleza, e igreja não quer, bora para o forró. É assim. As novinhas não querem estar aqui dentro cantando o hino da harpa. Os novinhos não querem estar aqui dentro cantando o hino da harpa. Não, começa por aí, irmão. É uma bagaceira só. É uma bagaceira só. É igual o novinho, tem uma novinha dentro da igreja, a mocinha solteira dentro da igreja. Ah, mãe, eu estou apaixonado por um rapazinho. É da igreja? Não, não é da igreja não. Filha, cuidado. Não, mãe, eu vou trazer ele para a igreja. Ele leva ela lá para fora. Ele tira ela e põe lá fora. É assim que acontece. Por que é que nós estamos pregando isso hoje? Talvez você não entendeu, mas o Espírito Santo entendeu e eu entendi. E nós temos que entender. Precisamos, irmãos, olhar para Cristo. Precisamos, igreja, amar nossas esposas. Precisamos, igrejas, caminhar juntos, porque senão daqui a pouco tem uma fila de separados. Se a primeira não deu certo, a segunda não vai dar, a terceira também não vai dar, a quarta também não vai dar. Então permaneça fiel, permaneça juntos. Tem um ditado que diz: sempre comeu a carne, agora vai ter que comer o osso. Não é assim? Comeu a carne, roeu o osso agora. E é assim que nós temos que fazer, irmãos. E pedir a Deus: Senhor, que todos os dias eu possa amar, que todos os dias eu possa conviver com o jeito dela, e as mulheres também, irmãos. Não é só os homens que é chato, não. As mulheres também são chatas. Eu não vou nem entrar nos detalhes da mulher aqui não, viu? As mulheres também são cri-cri, tem hora que tira a paciência da gente. Mas, irmãos, é aí aonde você tem que parar um pouquinho e falar assim: será se não é eu que sou chato mesmo? Será se não é eu que tenho que melhorar? Será se não é eu que tenho que mudar um pouquinho? Você já vê, homens, maridos, nós já fizemos essa pergunta: será se não é nós? Porque às vezes não é só a irmã Cláudia que erra, não é só a Alda que erra, não é só a Marilene que erra, não é só a Ivone que erra, não é só a Roseli que erra, não é só a Eliana que erra. Nós não erramos não. Será se nós somos o bambambam? Temos que fazer essa pergunta. Amém? Versículo 30, estamos acabando, irmão. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém? 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Está vendo, irmãos? O que é que tem que acontecer? Paulo está dizendo que quando há um relacionamento, um casamento, quando você decide casar, você tem que cortar o umbigo, né? Tem que estar com o seu marido, tem que estar na sua casa, tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e ser uma só carne, né? É isso que acontece. E eu não vou explicar porque os irmãos já entendem isso aqui. Ao versículo 32, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha que a mulher entrou aqui no final do versículo. Está vendo como a mulher entrou aqui?
Mas esse capítulo aqui eu peço para as mulheres depois lerem nas suas casas, a partir do versículo 22. Olha só que tem 3 versículos que falam da mulher, mas é 3 versículos. Se as mulheres obedecessem esses 3 versículos, não existia contenda nem briga em casamento. Não existia. Mas sabe por quê, irmão? Nós não somos ensinados. A gente vai para a igreja, irmã Rita, a gente não aprende isso. Ninguém se preocupa mais com isso. Pastor Marco, ninguém se preocupa de ensinar mais esse tipo de coisa. Infelizmente, Pastor Marcos, as pessoas descobriram o ponto fraco dos crentes. Ou melhor, quando eu falo do crente, é da humanidade. E eles descobriram o ponto fraco da humanidade. Eu falo dos crentes porque nós estamos relacionados aqui a crente. Eles descobriram. O crente não quer saber de salvação, o crente não quer saber de arrependimento, o crente não quer saber de vida eterna, o crente não quer saber disso aqui. Agora fala de prosperidade, vitória e bênção, e anjo voando e descendo, aí eles querem. Eles querem. Quando se fala de prosperidade, leva o envelope, sábado que vem você traz cheio. Eles trazem cheio. Por quê? Os pastores descobriram o segredo do povo. O povo quer isso. Jesus está voltando, mas o povo não está nem aí. Jesus está voltando, mas eles não estão nem aí. Eles querem prosperidade. Eles querem bênçãos, eles querem o mundo, eles querem isso e aquilo. Por que é que os cultos de oração é vazio? Por que é que os cultos de doutrina é vazio? Mas quando se faz campanha, bota uma faixa ali na frente, 7 semanas, 7 sábados, de sábado, não sei de quê, lota, aparece gente em tudo quanto é lugar. Eles descobriram o segredo. E o povo vai atrás, irmão Nelson. Eles querem isso. Mas palavra, eu não vou lá não, só tem palavra, não vou nada. É assim que funciona, pastor Marcos. Mas guarde uma coisa, igreja. Jesus está voltando. E ele disse que no final dos tempos, muitos não vão querer a palavra. Muitos não vão querer a mensagem da cruz. O pastor Vanderlei que vai vir pregar aqui, não, eu quero vou nada, só fala de salvação, só fala de Cristo, só fala de arrebatamento, só fala de cruz. Não vou não. Mas o pastor Marcos vai vir pregar, o pastor Marcos eu vou lá porque o pastor Marcos é uma bênção, só fala de prosperidade. Eu vou. É o evangelista Hélio? Eu vou. Rapaz, aquele homem revela, eu vou lá. Aquele homem revela até o RG da gente. Eu vou lá. Não, mas é o pastor Vanderlei que vai pregar domingo à noite. Não, vou não. Só prega a palavra. Não, quero não. É desse jeito. É assim que está. Mas não se iludam. Jesus disse, Meliana, no final, muitos, irmão Rita, iriam abandonar a sã doutrina. Não queriam a palavra, mas queria barulho, bagunça, movimentos. Pode prestar atenção, todo mundo que vive no movimento tem uma vida espiritual arruinada. Qualquer ventinho que passa derruba. Por quê? Porque não quer o evangelho. É uma casa na areia. Não querem firmar seus pés na rocha. Não aguenta, irmãos. Irmãos, pode só ter eu e minha família aqui. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor me conceda, você nunca vai ver eu com modismo aqui dentro. E eu espero que o pastor Marcos, que o irmão Hélio, que o Nelson, que vocês não introduzam modismo dentro da casa do Senhor. Vamos pregar o evangelho, irmãos. Vamos pregar a palavra. Vamos continuar com essa bênção aqui, ó.
falando de relacionamento, falando de casamento, orientando os maridos, orientando as esposas, orientando os filhos. Para que adiante, irmãos, nós pegamos um texto aqui, fala de prosperidade, fala de riqueza, fala de coisas boas. Isso é bom, eu não estou dizendo que não é ruim, e não estou dizendo que é pecado, não é pecado não. Eu estou dizendo, irmãos, se nós buscar o Evangelho, viver o Evangelho, a prosperidade vai vir, a bênção vai vir, as coisas boas vai vir. Mas não adianta nós lutar por prosperidade, eu saio daqui, espera um pouquinho aí, está acabando o culto, nós se encontramos já já. Adianta, irmãos. O pastor está no culto, o telefone está amante ligando. Aí termina o culto, meu amor, tem que fazer uma visita ali, o rapaz está não sei o quê, inventando mentira. Porque não prega a palavra, porque não prega o Evangelho, porque não prega a Bíblia. Você assiste a televisão à meia-noite, de madrugada. Pastor, eu entrei aqui arrasado, devia 1 milhão, paguei minha dívida, tenho uma empresa. Jesus nada, Espírito Santo nada, vida eterna nada, só prosperidade. Eu prefiro morar aqui nessa esquina. Eu prefiro estar aqui, pregando o Evangelho, pregando a mensagem da cruz, e dizendo para vocês, sem medo de perder nenhum de vocês, vivam o Evangelho, permaneçam no Evangelho, do que estar aqui pregando uma coisa que a realidade não condiz com isso. Eu prefiro, irmãos, falar assim, o pastor Marcos me ligar, pastor, infelizmente não vou mais. Por que, pastor? Não, porque não estou gostando das mensagens, só Bíblia, só cruz, só... Tá bom, pastor Marcos, vai com Deus. Está cheio de igreja da prosperidade. Seja próspero, seja rico. Eu prefiro estar na minha pobreza espiritual, pobreza financeira, mas rico espiritual, pregando o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, o Evangelho que faz você, marido, se encher de amor pela tua esposa, você, mulher, se encher de amor pelo teu marido. Quando passar na tua cabeça de deixar a tua de 60 por uma de 30, você fala, não, peraí, o pastor me ensinou que isso não é bom, que isso não é justo, e que Deus não aprova, e eu não posso seguir esse caminho. Se nós não temos esse ensinamento, nós somos livres para fazer isso, porque... Mas a Bíblia está nos dizendo, ame a sua esposa, respeite a sua esposa, e viva com ela, até que Cristo venha e busque. É isso, igreja. Versículo 33, só para nós encerrar. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O que é reverenciar? Reverenciar é sentimento de amor, de respeito, é um respeito profundo. Está vendo? Quando a mulher reverencia o marido, não é se curvar, não é lamber os pés, é um sentimento de amor e respeito profundo por ele. É a minha esposa ter esse sentimento de amor por mim, de respeito por mim, de amor profundo por mim. É uma reverência. É a irmã Eliana reverenciar o pastor Marcos, falar, meu amor, eu te amo. Vamos sentar um pouquinho aqui, vamos conversar da nossa vida, quando nós começamos, a luta que passamos, que enfrentamos, a dificuldade quando nós construímos essa casa. Você lembra das nossas filhas quando era pequena? A luta que nós tínhamos. É isso, irmão, que nós temos que fazer, sentar um pouquinho e lembrar. É a irmã Cláudia, mais o irmão Carlos ali, falar assim, poxa vida, você lembra, Carlos, como o Renan era pequenininho, que corria nessa estrada de terra aqui?
chegava todo sujo, já veio machucado, e nós lutando, fazendo essa casa, construindo, batalhando, para vencer. Aí chega agora, muda a cabeça? Não, irmãos, não. Agora é que o cordão de 3 dobras tem que ficar mais forte. É agora. É agora que o cordão de 3 dobra. Com esse cordão é você, a sua esposa e o Espírito Santo. Está entendendo? É isso. Por que essa mensagem? É para quando eu e você sair daqui, quando aquelas novinhas passar, a gente não dá nem bola para elas. É a gente olhar para aquelas pessoas e falar assim: poxa vida, minha esposa também era daquele jeito, até mais bonita do que você também vai ficar velha, você também vai ficar feia, você também vai ficar gorda, e pior, sem Jesus não vai ter nada. É isso, igreja, é isso. Assim também vós, cada um em particular, em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea. O que é uma pessoa idônea? Uma mulher idônea é uma pessoa adequada, apropriada, competente, honesta, que tem ética. Vou fazer para ele. Está vendo? O que é que Deus está falando, pastor Marcos? Deus vai fazer uma companheira para o homem, porque Deus viu que o homem precisava de uma companheira. Deus viu que nós precisávamos de uma esposa, de uma ajudadora, de uma mulher idônea, uma pessoa adequada para nós, uma pessoa apropriada, competente, honesta, ética. Amém? E tem uma frase aqui que eu deixei aqui, que eu vou ler para nós. Pode ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Olha a frase: maridos, sejam tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer. Olha só, nós temos que ser tão crente, nós temos que ser tão crente a ponto de fazer a esposa crente, que nossas esposas são crentes, dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Amém? E louvado seja Deus. É isso, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Ser tão crente, tão crente. A partir de hoje, irmãos, vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar. Vamos ser tão crente a ponto de fazer a esposa crente dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Nós temos que ser a Bíblia na vida das nossas esposas, como Cristo é para a igreja. Nós temos que ser em casa dessa maneira. Está combinado assim? Quem combina comigo? Combina? Irmão Carlos, irmão Nelson, irmão Hélio. Vamos ser assim com as nossas esposas. Vamos ser assim. Só assim, para nós termos um casamento abençoado e próspero. Só assim, para nós ser felizes no nosso lar. Só assim. Amém? As esposas, leiam em suas casas, versículo 22, 23 e 24. Tá bom? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos devem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito,
Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder meu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, na tua paz interior. Gratidão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder meu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio, te agradecer por tua palavra, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém